Pierre Gasly vai perder o bonde da história com 2023 na AlphaTauri? Vamos falar disso aqui nesse vídeo. Eu, claro, já te convido para curtir o canal, o vídeo, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo, que sempre ajuda bastante. Vamos lá com a gente! Fala, amigo do Grande Prêmio, Pedro Henrique Marum aqui, para começar essa semana, segunda-feira, que abre essa sequência de mais duas corridas da Fórmula 1 antes do recesso lá do verão europeu, as férias de verão na Europa. Então tem Paul Ricard, GP da França nessa semana, depois tem a Hungaroring, GP da Hungria. Mas antes de pensar em França e Hungria, vamos pensar num francês, vamos pensar em Pierre Gasly. Porque Pierre Gasly, há algumas semanas, assinou um contrato para permanecer na AlphaTauri na temporada 2023. Todo mundo já sabe disso, muito já se falou sobre isso, muita gente do Grande Prêmio também já falou sobre isso. Eu acho que eu não vim a público falar, não fiz um vídeo sobre, no caso, nem participei de nenhum programa falando sobre isso, mas muita gente já falou. E eu estava pensando nesses dias, porque no TTGP da última quarta-feira, nós discutimos a situação da McLaren assinando com vários pilotos, sem dizer para que categoria vão, Alex Palou foi o último, mas tem lá o Pato Ward, tem o Felix Rosenqvist, o Colton Herta é piloto de testes para a Fórmula 1, de desenvolvimento. Então tem uma série de pilotos que se candidatam nesse momento a chegar à Fórmula 1 na vaga de um muito contestado Daniel Ricciardo. E a gente começou a discutir se de fato um desses caras tinha chance real ou iam aparecer na Fórmula 1 em 2023 no lugar do Ricciardo, caso o Ricciardo, claro, seja defenestrado pela McLaren, porque ele ainda tem contrato, tem mais um ano de contrato, e ele se manifestou dizendo que pretende cumprir, pretende ficar na Fórmula 1 com a McLaren. Pois bem, a gente sabe que no esporte, contrato, por via de regra, é facilmente destruído, Você vai lá, paga a multa e tá tudo feito. Então, o contrato não segura ninguém se uma das duas partes fortemente não quiser. A gente sabe muito bem disso. E aí surgiu a opção do Ricciardo ficar por ano que vem, a gente discutiu no TTGP, e aí a McLaren ia atrás, por exemplo, de Pierre Gasly. Há meses, antes dessa confirmação de Gasly na AlphaTauri, já se falava da troca de Ricciardo por Gasly, mas em 2022. E aí, depois do pessoal falar do assunto, levantar, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Se o Gasly é o nome, por que não agora? Por que não já? Por que a McLaren esperou, ou vai esperar um 2023, onde várias equipes vão ter espaços nos seus quadros e podem brigar pelo Gasly, quando nesse momento não tem ninguém brigando pelo Gasly? Tem de equipe mais interessante, se dá para chamar assim, nesse momento, a Aston Martin esperando o Sebastian Vettel definir se quer continuar ou não na Fórmula 1. Mas a equipe quer o Vettel. Resta saber se o Vettel quer a equipe e quer continuar. Então a McLaren seria um salto na carreira do Gasly e ela não teria, nesse momento, uma rival. Então seria chegar para conversar e entender que a situação do Ricciardo está muito ruim. Se vai trazer um piloto da Indy para o lugar do Ricciardo ou se vai manter o Ricciardo em 2022, eu começo a acreditar que o Gasly não tem muitas chances na McLaren de qualquer jeito, porque senão essa mudança teria de ser efetuada agora. Assim como a Red Bull vai mantendo o Sérgio Pérez, que é um bom piloto, já falamos outras vezes, um ótimo piloto, um ótimo piloto intermediário, Um craque do meio de pelotão e um cara que está aprendendo e indo bem, tem ido bem nesse ano com uma equipe de ponta, mas não é um piloto que vai chegar e brigar por corridas e te entregar um teto muito alto. O Gasly tem um teto mais alto, no meu entendimento. Já fez muitos pódios, mas 3 pódios com uma equipe pequena, já venceu corrida com essa mesma equipe, e agora o Gasly vai ficar nessa equipe, porque no fim das contas não apareceu ninguém com uma proposta mais interessante. O Gasly perdeu o bonde da história. Ficar na AlphaTauri por mais um ano tira dele a possibilidade de chegar em algum momento, chegar no fim de um campeonato,
como o nome mais quente do mercado de pilotos? Porque não vamos esquecer, mais nomes vão surgir. Por exemplo, o Oscar Piastri, campeão da Fórmula 2, provavelmente estará no grid da Fórmula 1 no ano que vem. Se não com a Alpine, de quem ele é piloto afiliado, no lugar do Alonso, se a Alpine decidir manter o Alonso, muito provavelmente a Alpine vai costurar um acordo, tal qual a Red Bull costurou um acordo neste ano com a Williams, pelo Alex Albon, vai colocar o Piastri, porque o Piastri tem talento para isso, evidentemente é um talento de Fórmula 1. Então, mais nomes vão surgir, mais gente vai crescer, e o bonde do Gasly, que parecia crescer de maneira furiosa desde 2020, com vitória, com anos seguidos de pódio, lá desde 2009 ele fez pódio no Brasil, em 20 ganhou corrida, em 21 voltou aí ao pódio, vai esmorecendo num ano em que a AlphaTauri caiu drasticamente. O Pierre Gasly tem somente 16 pontos no campeonato, ele ocupa o 13º lugar, ele só pontuou em 3 das 11 corridas do campeonato até agora, mesmo número, inclusive, do companheiro Yuki Tsunoda. Claro, o Tsunoda tem menos pontos, não teve, como o Gasly, teve um 5º lugar. Mas os dois pontuaram somente em 3 corridas, eu não estou contando corrida sprint aqui, estou contando somente as corridas oficiais, as 11 que marcam a metade desse campeonato de 2022. Então a AlphaTauri caiu vertiginosamente, ela só tem mais pontos que uma Aston Martin, é lamentável, mas que nos próximos anos tem a expectativa de dar um salto de qualidade com nova fábrica, novo túnel de vento, muito investimento, muito mais do que na AlphaTauri. E a Williams? Mas a Williams mexe no carro, a Williams consegue mostrar alguma reação com o Albon nesse momento do campeonato, enquanto a AlphaTauri não. A AlphaTauri vive um momento de baixa. A AlphaTauri acabou de ter uma corrida desastrosa lá na Áustria, o próprio Gasly foi muito mal, os dois pilotos foram muito mal, então não se sabe quem é que vai guiar ao lado do Gasly no ano que vem. A AlphaTauri começa a falar que só depende do Tsunoda ele ficar, é algo que aparenta dar algum ar ali de ameaça ao japonês, ao segundanista japonês. De repente chega mais um piloto da academia Red Bull, eu não sei quem seria o nome, Logan Sargent, por exemplo, está indo bem na Fórmula 2, mas tem outras alternativas, algum piloto mais jovem que pode chegar, de repente incomodar o Gasly, mas nesse momento o Gasly se prende a uma equipe em viés de queda. Isso me preocupa muito para mim, que queria ver o Gasly numa equipe maior, porque eu considero, como sempre considerei, um piloto extremamente talentoso, que teve um momento muito ruim quando foi colocado na Red Bull, e as circunstâncias também muito adversas. Depois de sair de lá, ele mostrou como amadureceu, como era rápido e tal. Então, essa permanência na AlphaTauri, não simplesmente por ser uma equipe de meio de pelotão, porque outros pilotos, como o Pérez, por exemplo, conseguiram se manter em altíssimo nível em equipes de meio de pelotão. Mas o Pérez, nos anos antes da Red Bull, esteve numa Force India, Racing Point, que trabalhava de maneira espetacular para o orçamento que tinha e as possibilidades que tinham. Então sempre se mantinha ali como 4ª força, 5ª força, e o Pérez tinha a chance de ter um carro bom nas mãos, pontuar constantemente, conseguir até pódios às vezes, dependendo do que acontecia de corrida com circunstâncias indo a favor dele. O Gasly não, o Gasly nesse momento está numa equipe que cai e é uma das piores do grid. Eu não sei se a AlphaTauri tem cacife para se recuperar a médio prazo, então fico preocupado. Começo a achar pela primeira vez e com certo pesar que o Pierre Gasly perdeu o bonde da história. Não tenho certeza, não vou cravar aqui, mas pela primeira vez desde que ele teve esse crescimento a partir do retorno a então Toro Rosso em 2019, eu começo a pensar que ele perdeu de verdade o bonde da história na Fórmula 1. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí seus comentários. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.